Vamos lá, pessoal. Então vamos de novo, porque o tempo não para, como vocês bem sabem, né? Vamos embora. Então eu prometi para vocês que ia trazer informações sobre o celeiro de ases, sobre a base do Inter, né? Pois nessa terça-feira dei telefonemas, conversei com pessoas ligadas à base para saber afinal o que estava vendo, né? O que ficou desse Inter pós-copinha. Vamos lá então. Primeiro em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BEHS para obter 20% de bônus no primeiro depósito. Também opinião produtora, 40 aninhos, porque o show não pode parar. Sexta-feira tem Planet Ramp no Araújo Viana, e não perde. Então vamos lá, começamos do começo. Primeiro, houve uma decepção grande, né? Beira-Rio, CT Parque Gigante e também Alvorada com a eliminação da forma como foi na Copinha, os 4-0 que o Inter levou do Fortaleza. Não se esperava que o Inter fosse ganhar a Copinha dessa vez, fosse ganhar o Hexa, por quê? Era um time muito jovem e, sobretudo, perdeu 7 jogadores da turma do Sub-20 por lesões antes da competição. Então se levou um time também muito jovem, se optou também por levar um time de gurizada mesmo para ir, né, curtindo o couro, como a gente diz, né? Pois bem, se correu o risco e acabou o Inter sendo eliminado e de forma jocosa até, né? Porque 4-0 para Fortaleza, enfim, é pesado. Mas o trabalho vai continuar, tá? Claro que vem modificações à frente, eu já vou falar sobre isso, mas sobretudo eu queria alertar vocês aqui para não queimar a gurizada, tá? Vamos lá, alguns jogadores que lá dentro do Beira-Rio, ou melhor, de Alvorada, né? Vamos tratar Alvorada porque Alvorada é uma coisa, Beira-Rio é outra, infelizmente, em vez de ser uma coisa única. Lá dentro de Alvorada se diz o seguinte: você tem muita fé, sobretudo nos zagueiros. João Dalla Corte, que você já conhece, né? Já teve ano passado no Brasileirão. E o Everton, Everton com W no final, tá? Os meias, Alex, Gustavo Prado, Iago Noal, anota esse nome, Iago Noal, e Gabriel Carvalho. Sobretudo Iago Noal, até junto com o Gabriel Carvalho, tá? Os dois grandes talentos ali do meio campo do Inter. Não esqueça desses nomes, tá? Alex, Gustavo Prado, Iago Noal e Gabriel Carvalho. E nos atacantes, Ricardo Matias, Henrique e Pedro Henrique, que também vocês vão conhecer por Pedrinho, né? É o Pedrinho. Então essa turma, esses 9 jogadores que eu citei, eles são tidos como jogadores que vão chegar ao profissional do Inter. Talvez não esse ano, porque, enfim, o Inter já tem, digamos, o Inter foi pro all-in esse ano, né? Contratou jogadores experientes para justamente dar uma consistência maior na equipe, no elenco, para ganhar títulos. Então, vamos lá, não tem como a não ser que o Ricardo Matias seja o novo Alexandre Pato, não tem como ele tirar a vaga de Valência, de Alaire ou de Borré, né? Não tem como. Então, mesmo o Iago Noal com o Alan Patrick, ou o Gabriel Carvalho com o Maurício, por exemplo, né? Só para citar exemplos. Então, dificilmente a gente vai ver essa gurizada esse ano tendo chances como titulares. Talvez um outro jogo esporádico, mas dificilmente a gente vai ver eles em campo por muito tempo esse ano no time profissional. Por isso, a tendência é que eles permaneçam na base esse ano. Ou volta e meia sejam chamados para formar grupo também, para sentar no banco, para ajudar daqui a pouco, eventualmente, em algum jogo. Mas aquela ideia era um pouco de subir os guris para jogar. É difícil que aconteça, a não ser que a coisa mude muito daqui para frente. Mas é bem difícil, em virtude do grupo bem mais qualificado que o Inter tem esse ano, né? Bom, o segundo ponto. Há um sonho grande lá em Alvorada, que os guris do Sub-20 possam treinar no CT Parque Gigante. Não saiam de Alvorada e vão para o CT Parque Gigante, treinando daqui a pouco no contraturno do time profissional. Daqui a pouco o profissional fez um treino forte de manhã, os guris, e faz reabilitação na academia à tarde, por exemplo, os guris vão ocupar o campo da tarde. Está treinando no contraturno. O time titular treinando de tarde e treinando de manhã, vice-versa, né? Daqui a pouco o time principal está viajando, os guris vão estar treinando no CT Parque Gigante. Trazer os guris para perto aqui do CT, trazer para perto do Beira-Rio para que possam ver. É fato, tá? Não, isso não é tese, é fato. A ida do Inter da base para Alvorada prejudica demais a evolução, a análise e até mesmo a transição dessa gurizada para o time principal. É uma questão de distanciamento físico. Aí, esse é o problema. Então, esse é um grande sonho, que pelo menos o Sub-20 passe a treinar no CT Parque Gigante no contraturno. Se vai ser aprovado pelo futebol profissional, não sei, mas é o sonho da base. Que ao menos o Sub-20 se mude de Alvorada para o CT Parque Gigante, tá? E agora vamos falar de Enzo e Gustavo Grossi. Antes, porém, te dou 5 segundinhos, nosso Marcelinho Benfica vai colocar o relógio aí, 5 segundinhos para que tu possa te inscrever no canal,
dar o like também, né? Se tornar membro do canal e dar o like também aqui pra gente, que tá sempre aquela força que a gente precisa pro canal, tá bem? Então, rola o relógio. Muito obrigado pela força, agradeço de coração para vocês. Vamos lá então. Gustavo Grossi e Enzo. Enzo, filho do Fernandão, né? O que é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Por exemplo, ninguém vai mandar o Enzo embora pelo pedigree que ele tem. Tá? Ninguém vai mandar ele embora. Por outro lado, a cobrança, se ele subir, e pode ser que ele suba para o elenco profissional, vai ser muito grande em cima do Enzo por ser filho de quem ele é. Ou seja, o sobrenome Costa do Enzo é uma benesse, mas também é um fardo. Por isso, porque ele vai ser sempre cobrado como filho do Fernandão e por enfim, não ser mandado embora do Inter por ser filho do Fernandão também. Então o Enzo agora mudou de posição, saiu do ataque e foi para o meio campo. Teve até um desempenho bastante razoável na Copinha, só qual é a avaliação lá dentro? Precisa botar corpo. O Enzo, se vocês forem ver, está na foto aqui na capa do nosso vídeo, ele é muito magrinho, ele é realmente magro. Vendo mais fotos do Enzo, ele é um fiozinho, ele é um palito. Ele é mais magro do que o Fernandão era quando guri. E o Fernandão era um cara longilíneo já, era um guri magrinho, mas tinha um pouco de força física. O Enzo não, o Enzo é muito magrinho, é avaliação interna, tá? Avaliação lá de dentro de Alvorada. Precisa botar corpo até para jogar onde ele está jogando agora, no meio campo. Precisa botar mais massa magra para aguentar a porrada e também conseguir combater no meio campo. Então essa é a questão do Enzo. Pode subir agora? Pode. Mas também pode ampliar o contrato com o Inter e ser emprestado esse ano. Isso não está descartado. Então a questão do Enzo, ainda por isso que eu disse que o Enzo está em xeque, porque ainda não se sabe o que vai se fazer com o Enzo. Se tem esperança ainda no Enzo, claro que ele vai ser cobrado como filho do Fernandão, não vai ser mandado embora também por ser filho do Fernandão também, né? Toda a gratidão também que o clube tem pelo Fernando e exatamente por ser um talento inato, daqui a pouco desabrocha. Então a questão é essa, ou ele sobe agora, ou o Inter amplia o contrato dele para emprestar e fazer ele voltar no fim do ano, como fez com o Emerson Júnior, por exemplo. Gustavo Grossi, outro que está em xeque. Por que está em xeque? Porque o contrato do Gustavo fecha agora em março, a avaliação interna é positiva do trabalho que ele fez até agora, porém, ele teria ficado até um pouco, não chateado, mas talvez aborrecido seja a palavra, vamos amenizar um pouquinho, talvez aborrecido, ou apreensivo, por não ter sido procurado ainda pelo Inter para renovar contrato. Né? Um cara que tem 4 filhos pequenos, todos morando aqui com ele no Brasil, a esposa aqui no Brasil também, e daqui a pouco vai matricular as crianças na escola, não sabe se matricula aqui ou no Rio de Janeiro, por exemplo, onde o Flamengo tem interesse nele. Então, ele ficou muito, eu vou usar a palavra aborrecido, tá? E apreensivo também. Sobretudo na eleição, quando não se confirmou a permanência dele. Não se buscou ele para, mesmo a gestão ganhando, depois ele não foi procurado imediatamente para saber do futuro dele. Então ele está com o futuro no ar, por enquanto. Não sabe se fica, não sabe se sai, tem propósito do Flamengo, tem interesse daqui a pouco de outros clubes até para voltar para a Argentina, mas ele gostaria de permanecer no Inter, só que não sabe se vai permanecer no Inter. Até agora a informação é essa. Terça-feira ele não sabe se fica no Inter ainda, porque não houve uma reunião com ele. Se diz que o Inter conversa com ele agora depois da Copinha, até agora não houve essa reunião, e o contrato agora expira em março, e ele não sabe o que vai ser daqui para frente, porque o Inter não chamou ele para conversar ainda, e ele tem oferta de outros clubes. Meu sentimento, o Grossi está indo embora, o Grossi não vai ficar. Mas digo, é sentimento, não é uma certeza até agora, tá? Sentimento é que ele não fica. Foi de base isso aí, eu acho, pessoal. Deixa eu dar só dor aqui. Vamos lá. Outro ponto. Rocher tá fora da estreia do Inter domingo no Gauchão, tá? Teve um desconforto na região torácica. Acho que, em tese, não tem nada a ver com a costela, né? Tórax é outra coisa. Iniciará tratamento no Parque Gigante, informa o Inter, né? Sua reavaliação será feita semana a semana para ver condições e melhora do quadro. Ou seja, é possível que o Rocher perca mais talvez a segunda ou a terceira rodada até mesmo do Gauchão. Não descarto. Então o Ivan estreia contra o Avenida nesse domingo no Beira-Rio com portões fechados. Né? Infelizmente o Rocher teve esse atraso aí na sua preparação, mas por outro lado a gente vai poder ver o Ivan, que se fala muito bem dele. Né? Quem conhece bem o Ivan, eu confesso que eu me lembro de vi lance dele, só não me lembro assim, de temporadas do Ivan, mas quem conhece o Ivan diz que ele é muito bom jogador, muito bom goleiro, então tá aí a grande chance do Ivan já de cara na estreia do Gauchão.
Além dele, tá? Deve estrear Robert Renan também, os estreantes do domingo, né? Robert Renan deve estrear também, porque o mercado tá suspenso. Rômulo também deve estrear, porque o Thiago Maia ainda não, mesmo que chegue nas próximas horas, nos próximos dias, não vai certamente de cara pegar o time, né? Porque, enfim, nem treinou com o Inter ainda. O Johan deve estrear também, porque o Alan Patrick está suspenso. E na frente, se o Alário não começar o jogo, a tendência é Pedro Henrique começar com o Valência. E o Alário entrando aí no segundo tempo. Então, um possível Inter para domingo contra a Avenida. Ivan, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. Rômulo, Arangues, Johan e Wanderson, perdão, eu ia falar Alan Patrick, Wanderson, o Alan Patrick está suspenso. Valência e Alário, ou Valência e Pedro Henrique. Né? Então, vamos lá de novo meio campo. Rômulo, Arangues, Johan e Wanderson. Rômulo, Arangues, Johan e Wanderson. Isso aí. Alan Patrick suspenso também e o Maurício na seleção. Então, esse deve ser o Inter para domingo, para a estreia do Inter na temporada do Gauchão também. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Por enquanto era isso e nos vemos logo em seguida, tá bem? Tchau, tchau.